Opa, e aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos teremos hoje no dia 5/1/2023. Poucos jogos hoje, mas deu pra gente trazer aqui um bom filtro para vocês, né? Com as melhores opções para essa noite. Vou dizer que as melhores opções das que eu consegui analisar hoje, mas de fato não é um dia tão interessante para trabalhar, mas a gente está sempre aqui tentando tirar leite de pedra para ser bem lucrativo nos jogos da NBA. Quem não conhece a gente, Sexta de 3 tem vídeo de análise e palpites aqui todos os dias. Vamos evitar ao máximo trabalhar com quem vence esses jogos, tentar explorar ali o handicap positivo no máximo, mas trazer também alguns palpites ali de pontuação e algumas observações interessantes para vocês em relação a jogador. Lembrando que no nosso grupo VIP a gente sempre passa palpites de jogadores. Ontem os palpites de jogadores ficaram exclusivos para a galera do VIP no menor preço do mercado. A gente cobra aí metade do preço dos outros canais que falam de apostas esportivas em NBA aqui, e a gente tem o conteúdo mais completo. Lembrando também, né, que a gente sempre traz coisas exclusivas, como por exemplo a nossa cartilha das equipes, ensinando a explorar cada uma delas e a melhor forma de apostar contra e a favor em seus jogos. Beleza? Antes da gente começar, a meta de likes, 150 likes para o vídeo de hoje. Se inscreve no canal se não é inscrito e vamos fazer de tudo para que hoje seja uma noite bem lucrativa. O jogo entre Orlando Magic e Memphis Grizzlies, a gente tem um Memphis Grizzlies que fora de casa não costuma funcionar muito bem. Mas, acima de tudo, o que não funciona do lado deles é o seu lado ofensivo. Ontem, eles jogaram contra o Charlotte Hornets e tiveram uma noite de 131 pontos fora de casa, o que não vinha sendo muito comum, independente da capacidade da defesa que eles enfrentavam. No caso, ontem, enfrentaram o Charlotte e pontuaram muito bem, mas ainda assim é o Hornets. É uma das piores defesas da NBA, então não tem como a gente se empolgar tanto. Porém, o lado defensivo deles costuma funcionar, e eles encaram hoje o Orlando Magic, que vem também de uma partida consecutiva, que venceram ontem o Oklahoma City Thunders e tiveram uma noite de superação no seu lado ofensivo. Se a gente for fazer um filtro aqui, né, na capacidade ofensiva do Orlando Magic nessa temporada, eles estão lá na parte de baixo da tabela, são o sexto pior time em eficiência ofensiva de toda a NBA, e se a gente for filtrar aqui, né, os resultados deles, os números ofensivos deles jogando fora de casa, eles melhoram bastante, mas ainda assim continuam na parte de baixo da tabela, sendo apenas o 18º, né, melhor eficiência ofensiva da NBA. Já o Memphis Grizzlies, eu acho importante a gente trazer o destaque para vocês aqui deles fora de casa, porque como eu disse, o desempenho deles muda completamente. Eles que são dos melhores ataques da NBA, quando passam a viajar, né, eles caem bastante, apenas para o 11º melhor ataque, mas a defesa se mantém em um bom nível ali, né, ainda no top 10, mas a gente também tem que observar que, num geral, né, quando a gente exclui o filtro da situação deles fora de casa, eles são ali, né, a terceira melhor defesa, o que mostra uma queda bem relevante quando eles não estão dentro de casa. Então é um jogo para a gente tomar cuidado, mas ainda assim é claro que eles são favoritos. O Memphis Grizzlies vem mais completo, mais saudável. O Orlando Magic, além de alguns desfalques por questão de lesão, tem alguns desfalques ali, né, extras por conta de uma briga que teve num confronto recente. Então alguns jogadores estão punidos e não vão jogar. Hoje, por conta de lesão, a gente tem o Bol de fora e possivelmente o Jalen Suggs, que é dúvida. Desmond Bane não vai jogar hoje, jogador importante do lado do Memphis Grizzlies, mas ainda assim eles se viraram muito bem sem esse jogador na temporada, ele que esteve de fora por um bom tempo. Então, no geral, o Memphis Grizzlies tem os melhores resultados, o melhor time, melhor ataque, melhor defesa, melhor jogador, que sim, pioram bastante quando não estão dentro dos seus domínios, mas ainda assim pode tirar proveito e pontuar bem contra o Orlando Magic, que defensivamente não é grande coisa e vem cansado também. Mesmo que o lado ofensivo do Memphis não funcione, o lado ofensivo do Orlando Magic deve parar na defesa do Memphis, que deve fazer uma boa partida hoje. Mais uma vez, deve dominar o garrafão, né? Lembrando que o Memphis Grizzlies, acima de tudo, cai bastante defensivamente quando está jogando como visitante, porque eles defendem mal o perímetro. É um dos times que mais cedem bolas de 3 por jogo fora de casa. Então, olho nas bolas de 3 dos jogadores do Orlando Magic. Mas a gente também tem que observar, né, que em número de bolas de 3 tentadas, o Orlando Magic é o quarto que menos tenta em toda a liga. Então, eles precisam pontuar no centro para poder produzir bem. E o centro é justamente onde o Memphis melhor defende. Então a gente tem um encaixe defensivo favorável para os Grizzlies. E quando a gente for fazer um confronto ali da questão ofensiva, os dois times na situação em que se encontram não são tão bons, mas a qualidade está completamente a favor do Memphis Grizzlies. Então sim, eu acredito que eles devam vencer. Eu não vou colocar nenhum handicap aqui porque
eu acho que acaba ficando perigoso e eu considero uma odd de 1,41 interessante para um time como o Memphis, que é um dos melhores da NBA, controlando o match, que é um dos piores. Dá para tentar pegar no ao vivo ali, né, uma odd de menos 2,5 pagando um pouquinho melhor, mas eu priorizaria tentar pegar a vitória simples também no ao vivo pagando pelo menos 1,50, mas no pré-jogo esse 1,41 já está bem interessante. Agora vamos aqui para nossa análise entre Dallas Mavericks e Boston Celtics. Eu falei para vocês que a gente tem que evitar trabalhar com times vencedores, mas eu decidi destacar o Memphis, que sim é favorito para hoje. Mas sinceramente, se for para colocar o meu dinheiro, eu colocaria nesses dois jogos aqui que eu vou analisar para vocês. Dallas Mavericks e Boston Celtics se enfrentam hoje às 9h30, jogo em Dallas, com o Robert Williams como dúvida, o jogador mais importante para essa partida em relação à dúvida, né? E o Dorian Finney-Smith de fora do lado do Dallas Mavericks, ele que já perdeu alguns jogos, é um jogador importante, principalmente na defesa de perímetro. Para essa partida aqui, a gente vai trabalhar com um handicap positivo do lado do Dallas Mavericks, a gente vai de mais 6,5 Dallas Mavericks. Mais 6,5 Dallas Mavericks é o nosso palpite. Para quem quiser tentar pegar no ao vivo uma linha de mais 8,5 pagando em torno de 1,50 é ainda mais recomendado, claro. Mas ainda assim, a gente acha que se eles forem perder, vai ser de no máximo 6 pontos de diferença. O que eles não podem é perder por 7 ou mais. Vamos deixar aqui a game log dos últimos 5 jogos fora de casa do Boston para poder trazer a nossa análise, os números e as estatísticas que justificam isso. Em jogos dentro de casa, Dallas é um time bem mais competitivo do que quando visitante. E apesar de hoje o páreo ser duro, Luka Doncic e companhia têm um encaixe interessante com o ataque do Boston, que os permite sonhar em defender bem e manter o bom nível ofensivo de sempre. Dallas venceu 4 dos últimos 5 encontros contra os Celtics e não perde para eles dentro de casa desde 2019. Como mandante, Dallas venceu 7 dos últimos 10 encontros e cobriu esse handicap em 8 dos últimos 10. Dallas tem 4 vitórias consecutivas em casa e só perdeu 2 vezes nos últimos 9 jogos como mandante, sendo 2 vezes apenas por mais de 6 pontos de diferença nos últimos 20 jogos. Dallas é o 5º melhor ataque e a 12ª melhor defesa jogando em casa. Tem o melhor jogador em quadra e são o 5º time com mais bolas de 3 por jogo e o 4º que menos comete turnovers na liga como mandante. Mas agora vamos tentar dissecar o Boston Celtics. Time que teve o 20º pior aproveitamento em bolas de 3 dentre os visitantes em dezembro, né? Na verdade o 20º melhor, o que é ali quase que um dos 10 piores, o 18º aproveitamento em rebotes e o 2º pior ataque dentre os visitantes no último mês em eficiência. Boston manteve a boa defesa nesse período, na verdade foi o mês em que eles melhor atuaram, mas essa defesa só me parece competente com Robert Williams na escalação, ele que, repito, é dúvida para hoje. Boston perdeu 4 dos últimos 5 jogos fora de casa e não cobriu esse handicap em nenhum dos 5 jogos que fez. Eles enfrentaram Denver, Lakers, Clippers, Warriors e OKC. O ataque funcionou bem no perímetro, mesmo contra 3 defesas de top 10, mas a defesa foi a 9ª pior do período, muito porque eles perderam o Robert Williams. Como eu disse, em dezembro, a defesa deles muito provavelmente teve o melhor momento de todos, mas depois que perderam o Robert Williams, a defesa mudou completamente. Mas quando eu falei lá no começo da análise sobre um suposto encaixe favorável ao Dallas, foi porque Boston é um time muito insistente nas bolas de 3 e Dallas defende muito bem isso. Os Mavericks é top 10 em eficiência na defesa desse tipo de arremesso em casa e o Boston é top 10 piores fora de casa. Dallas é o 2º time que menos sofre pontos de 3 em casa em toda a NBA e Boston terá de explorar o garrafão se eles quiserem ser produtivos hoje. Mas Boston não é tão bom nisso. Eles têm uma das 10 piores médias em pontos no paint por jogo em toda a NBA e o 5º pior número fora de casa. Seu melhor jogador, Jason Tatum, vai de 32,9 pontos de média jogando em Boston para 26,6 quando fora de casa, considerando os últimos 10 jogos. Com tudo isso, acredito que Dallas possa se manter próximo do placar, complicar o lado ofensivo do Boston e pontuar bem, já que jogam diante de sua torcida, com confiança, seu melhor jogador vivendo seu melhor momento na temporada e diante de uma defesa que vem pecando tanto e que pode vir desfalcada de seu melhor defensor mais uma vez. Boston foi a pior defesa de perímetro da NBA nos últimos 3 jogos em aproveitamento e esteve próximo ao top 10 de pontos no paint concedido nesse mesmo período. Seu melhor jogador não atua tão bem quando não está dentro de casa e eles têm muito o que arrumar e tudo isso diante de um jogo fora de casa em que eles sequer sabem se vão poder contar
com o Robertão, né, como dizem por aí. Podem até vencer, mas não será fácil, então acho que o Dallas está bem posicionado hoje para se manter próximo do placar. Eu diria que eles têm praticamente tudo melhor, principalmente se a gente considerar um recorte mais recente. E por mais que eu não acredite que Dallas, caso vença, vai vencer com facilidade, mais 6.5 é uma vantagem extra que a gente coloca, com o direito de poder perder por até 6 de diferença. Beleza? Então a nossa próxima análise aqui vai ser uma linha de pontos no jogo entre Houston Rockets e Utah Jazz. Mas antes da gente partir, se inscreve no canal, deixa o seu like, a meta é de 150 likes, é o botão de joinha que está aqui embaixo, vai ajudar bastante e não vai custar nada para vocês. Então, para essa partida, a gente vai trabalhar com pontos, não sem antes deixar como observação. Jason Tate está de fora, Colin Sexton também, mas para uma tip de over, o Colin Sexton é o principal desfalque a se destacar, mas ainda assim, acho que esse jogo deve passar de 223.5 pontos. Então, nosso palpite para hoje vai ser acima de 223.5 pontos, jogável e até acima de 225.5 pontos. Por que quando eu falo esse jogável, a diferença acaba não sendo tão grande? Porque eu acho que é mais interessante vocês manterem essa linha de 223.5 e pegar uma linha melhor no ao vivo do que necessariamente, né, vocês pegarem no pré-jogo uma linha muito mais alta, pagando, sei lá, 1,68 em diante, sendo que vocês conseguem pegar no ao vivo isso aqui pagando o mesmo número ou até mais, né? E vocês vão precisar de menos pontos produzidos para isso acontecer. Bom, por que eu acho que isso é possível? Vou deixar aqui a game log dos últimos 10 jogos fora de casa do Utah Jazz para poder destacar a minha entrada, mas em breve eu vou destacar para vocês também aqui as linhas, os resultados recentes do Houston. Bom, Houston vem de um jogo consecutivo e uma derrota humilhante ontem para o Pelicans, desfalcado de seus 2 melhores jogadores e pontuadores. Mais do que isso, perderam por 11 de diferença, mesmo com New Orleans dando uma folga no último quarto, e ampliaram uma sequência de 5 derrotas seguidas. Houston não vence em casa 7 jogos seguidos, e venceram uma vez nos últimos 11 jogos. Mas o Jazz é terrível fora de casa, então não podemos confiar em ninguém aqui para vencer, principalmente uma temporada onde muitas zebras vêm acontecendo. Sem descanso contra um dos times mais rápidos e ofensivos da liga, Houston deve ter dificuldades em defender hoje. Mas o mais importante, repito, é o encaixe. Houston é o time que mais sofre pontos de 3 em toda a NBA e, como se não bastasse, nos últimos 3 jogos se tornaram o 4º time que mais sofre pontos no paint, dentro desse recorte, abrindo o mês entre as 10 piores defesas, mas também os 10 piores ataques. Porém, acho que eles podem pontuar bem, eu já vou explicar isso para vocês. Utah é o 4º melhor ataque da liga, muito pelo seu poder de fogo no perímetro, onde Houston é tão ruim. Eles são o 4º time com mais bolas de 3 por jogo, e isso é um encaixe muito favorável para eles no lado ofensivo, que vai encarar uma das piores defesas de perímetro da NBA. Houston é o time que mais comete turnovers na NBA, e ambos os times estão entre os 2 times que mais sofrem pontos de contra-ataque na liga. Isso pode gerar um jogo bem pontuado, acelerado, de contra-ataque e que gasta um pouco o relógio. Gastando um pouco o relógio, você tem mais arremessos por minuto. Com mais arremessos por minuto, mais chances de um acima D, e em jogos assim de transição rápida, já que os 2 times sofrem muitos pontos no contra-ataque, com certeza eles vão entrar, né, com a cabeça de que se a gente acelerar, a gente vai conseguir vencer. Mas eles vão estar mais ajudando a gente a superar essa linha de pontos. Houston, apesar de terríveis no ataque, como eu havia dito para vocês, eles têm um time frágil na defesa pela frente e um jogo em casa, com apoio da torcida e mais confiança para pontuarem minimamente bem ali, né, acima de 105, chegando a 110 pontos para poder contribuir nesse acima D. Jazz e Houston são 2 das 4 piores eficiências defensivas da NBA, e isso facilita que os 2 times possam pontuar bem, independente de qualquer encaixe. Utah é o time que mais sofre pontos no paint em toda a NBA, setor onde é mais fácil de se converter arremessos, então não importa tanto a qualidade ofensiva do Houston, pelo menos não em um jogo como esse. Utah sofreu 119.8 pontos por jogo fora de casa nos últimos 10 jogos, enquanto que o Houston Rockets sofreu 117 nos últimos 10 jogos em média, né? Então, se ambos aí minimamente quiserem vencer o jogo, quiserem ser agressivos e ofensivos, eu não tenho nem dúvida de que esse over vai ser ultrapassado. O grande ponto é, os 2 times não têm interesse nenhum em vencer, e principalmente o Houston Rockets não tem tanta qualidade para isso. Quanto mais eles perderem, melhor para eles, né?
em um draft que você pode adquirir o Victor Wembanyama para o futuro da sua franquia, um dos maiores prospectos da história da liga. Então até por isso, né, como muitos querem entregar e é um jogo de dois times terríveis, fiquem de fora de handicap negativo, positivo, de vitória, porque a gente não sabe quem vai querer perder mais, na verdade, não necessariamente quem vai querer ganhar mais. Então trabalhar com pontos é o mais interessante, deve ser um jogo solto, sem grandes responsabilidades. Claro, o Houston Rockets tenta convencer um pouco mais essa torcida de que o futuro dessa franquia pode ser interessante, desse momento de reconstrução, mas ainda assim o Utah Jazz, que também não tem nada a perder, deve usar e abusar das bolas de 3, arremesso esse que o Houston não sabe defender. Então, acima de 223,5 pontos é o nosso palpite para esse jogo. Vamos partir aqui para Denver Nuggets e LA Clippers. A gente tem muitas dúvidas importantes aqui. Como eu disse, não trabalhem com quem deve vencer. Mas esse jogo a gente tem dois times completamente diferentes, um mais defensivo, outro mais ofensivo. E, acima de tudo, a gente tem duas dúvidas importantes. Kawhi Leonard e Paul George são dúvida, os dois melhores jogadores dos Clippers, que jogam fora de casa e que já não são favorito contra os Nuggets. Então, apesar de tudo que eu disse para vocês, inevitavelmente trabalhar na vitória do Nuggets pode ser o mais interessante, principalmente se o Kawhi e o Paul George não jogarem. Fiquem de olho na escalação, a gente vai atualizar vocês lá no nosso grupo VIP e também falar como essas confirmações ou ausências podem impactar no resultado da partida. A gente vai passar alguns palpites de jogador extra para a galera lá, para que eles tentem ser mais lucrativos em outros mercados, além de um conteúdo exclusivo que a gente sempre passa para quem é VIP. Chame lá no WhatsApp se vocês tiverem interesse, se inscrevam no canal, deixem o seu like, ativem o sininho de notificações, vai ajudar muito a gente. Comenta como foi o seu dia ontem, o que vocês planejam para hoje. Só fazendo um resumo aqui, a gente acredita que o Memphis vence, que o Denver Nuggets vence, mas a gente prefere esperar o Kawhi Leonard ou o Paul George ficarem de fora, né, para a gente ter mais confiança nessas chips. E as nossas duas entradas preferidas vai ser handicap de mais 6,5 para o Dallas Mavericks, time mandante, e a gente vai trabalhar no acima de 223,5 pontos totais no jogo entre Houston e Utah Jazz, beleza? Desde já quero agradecer a audiência de vocês, o apoio, os comentários que vocês sempre trazem pra gente. Muito obrigado pela audiência e falou!